Já demos aqui um mote, há momentos para a questão. A primeira questão, e que certamente é aquela pergunta que habitualmente dizemos que é para 1 milhão de euros ou para 1 milhão de dólares, é até onde é que vai parar ou aonde é que vai parar esta Grécia? Para já, este aviso que surgiu nos ecrãs ontem e hoje não é o que traz mais conforto a quem detém dívida grega. Mesmo comprado a preços bastante simpáticos, 50%, 60% e tal por cento, com taxas entre os 15% e 20%, taxas de juros implícitas, não é o tipo de sinal que se espera. Também, tentando procurar alguma informação relativamente à evolução da economia, do ritmo de crescimento grego, as notícias também não são as mais interessantes. Se olharmos para a evolução da taxa de desemprego, ou ver a capacidade que a própria economia grega tem para gerar emprego, também por aí não surgem sinais positivos. Relativamente à evolução das exportações, há algum comportamento em termos de crescimento, embora careça de alguma sustentabilidade. Mais relevante, coloca-se também aqui no conjunto, tentar ver os investimentos que foram feitos nos últimos 10 anos, daquilo que foi a atividade em bens transacionáveis, daquilo que eles pudessem pegar e colocar no exterior. Por aí também, em termos de solvabilidade relativamente ao credor, quem assume dívida grega ou queira estar disposto a financiar a dívida grega, coloca algumas restrições em termos de risco. Voltando à tua pergunta, para onde poderá caminhar o caso grego? Para já, este modelo durante um ano parece não ter funcionado. Portanto, aplicando a política keynesiana à questão grega, parece não ter funcionado. Depois, ter dado mais dívida em cima de dívida parece não ter dado pontos. Agora, vamos falar eufemisticamente na questão da reestruturação. Provavelmente, ou das duas pontas, ou se consegue uma política ainda mais draconiana e provavelmente, se calhar, não há mais espaço para o implementar, libertar meios para fazer crescer a economia, parece não ter funcionado nestes últimos, se olharmos só para os últimos 6 meses, e se olharmos também para aquilo que é a capacidade de eles se autofinanciarem por si só, sem recorrer à ajuda, também não há dados. Portanto, e a questão, João, deixa-me interromper, porque é importante esclarecer também os telespectadores, porque nesta altura se fala muito de reestruturação, mas convém distinguir, há vários tipos de reestruturação e no caso grego, penso eu, e já agora podes confirmá-lo, melhor do que eu, não se fala de uma reestruturação ao nível do prolongamento dos prazos de pagamento ou até de um corte na taxa de cupão, fala-se do chamado haircut, um outro palavrão dos mercados, que é o corte de cabelo, que é como quem diz, não pagamos aquilo que nos emprestaram, parte ou a totalidade. De acordo. E provavelmente... E no caso grego é neste último ponto que se centram os mercados e que vão mais ou menos descontando já esta realidade. Sim, neste momento é verdade. Apesar de vermos alguma recuperação, olharmos para a economia global, vemos alguma recuperação, vemos já um crescimento, abandonamos já o cenário da recuperação, vemos já algum crescimento. Nota-se alguma capacidade da economia grega poder dar algum desempenho em termos de crescimento. Mas isso não está a gerar liquidez para a própria economia. Não estando a gerar liquidez para a própria economia, para onde é que se tem que virar? Salvo erro, há um mês já tinham conseguido uma redução de taxa, salvo erro, para próximo de 4,5%. Provavelmente agora, se não estivermos a falar num alargamento de prazos, provavelmente já essa redução da taxa de juros já tem implícita uma questão de reestruturação. Salvo erro, no final da semana passada, uma das principais empresas de redução de risco já tinha avisado. Alguma extensão de prazo será vista como uma reestruturação. Pronto. Será dramático? Se calhar é mais dramático não receber e ser pedido o default. Há todo o impacto depois, tudo em termos do que é as instituições de crédito europeias que financiaram a economia grega, o próprio Banco Central e todo o conjunto da Eurolândia e o próprio mecanismo do euro. Todo este impacto. Este plano acaba por não estar, e falávamos ainda agora nisso também, o plano
que foi definido para a Grécia não funcionou. É quase como uma família que não consegue chegar olhamos agora para este mês, para esta altura em concreto, está tudo dentro do previsto do lado da Troika, que é chegar ao país e ver como é que está a ser feito, como é que estão a ser cumpridas ou não as medidas que foram impostas, e então depois, lá para junho, seria libertada uma nova tranche de 12 mil milhões que tem sido pedida nos últimos dias. A verdade é que a Grécia já não consegue esperar por este período que seria normal, porque, à semelhança de uma família que não consegue chegar ao fim do mês com dinheiro em caixa ou na carteira, a Grécia também parece já não ter dinheiro, ou então está a tentar antecipar esse pagamento. Julgo que essa analogia está bastante adequada. Agora, as taxas de juros que eles têm vindo a pagar, ou com que se financiaram antes do plano de ajuda, foi simplesmente proibitiva e está a ter um grande peso e representa um grande encargo. E é um dos fatores que mais está a penalizar a sua capacidade para poder sair deste cenário. Mas se calhar olhar mais para a frente e ver uma reestruturação, uma renegociação, colocar isso num prato da balança e no outro vir dizer, pronto, meus amigos, não pagamos e vamos adotar um cenário próximo o caso mais gritante da Argentina. Que importa dizer que teve e continua a ter consequências muito sérias. Exatamente. Se depois não aparecer, não descobrirem alguma matéria-prima, exatamente. Se não descobrirem poços de petróleo ou eventualmente uma outra matéria-prima que valha bastante dinheiro, não conseguem sair desse buraco. Não será simples, não será fácil. E depois uma pequena economia muito aberta, tal como é Portugal, tem um conjunto de constrangimentos e de restrições. Poderem abandonar o euro também não é relevante, portanto, ganhar competitividade na parte das exportações é muito importante para eles, mas também não tem uma posição relevante, não tem exportações que possam ter uma explosão e provocar um aumento de receitas ou aumentar as suas reservas. Neste momento, há necessidade de reinventarem um bocado também o seu modelo social e ver se provavelmente não tem que competir já diretamente com a China e com a Índia. João, como é que se interpreta estas declarações? Já ontem tínhamos ouvido Jorge Papandreou dizer que se o país não recebesse esta tranche de 12 mil milhões até junho, o país colapsava. Agora um outro membro do governo usa a expressão: se não recebermos o dinheiro, fechamos a loja. Não deveriam ter, e já aqui falamos por outras vezes sobre o papel dos representantes, dos líderes políticos de cada país, nomeadamente no cuidado que devem ter nas declarações que fazem. Tivemos o exemplo de Teixeira dos Santos em Portugal com a meta dos 7%, que depois foi e continua a ser bastante ultrapassada. Não deveriam ter mais cuidado, apesar de, e usando uma expressão muito popular, apesar de estarem com a corda ao pescoço, não deveriam ter mesmo assim cuidado na forma como comunicam para os mercados? O mercado interpretou um bocado como um sinal de aflição, portanto já não é comunicação interna para com os diversos organismos, é também a necessidade de vir dizer de uma forma mais pública e aberta, já quase como para não haver dúvidas, para toda a gente perceber. Exatamente, portanto é quase visto como um sinal de pânico, por isso na sessão de ontem, para toda a Europa, apesar dos italianos terem sentido mais através do seu principal índice de ações, há aqui também o efeito grego, relativamente à sessão de ontem. É relevante e é importante. E com as cortes de rating que vimos também. Exatamente. Portanto, isto parece ser um sinal de aflição a dizer, meus senhores, não estamos a conseguir e temos alguma necessidade urgente de provavelmente fazer alguns tipos de pagamentos e de fazer manutenção daquilo que são a vivência básica da sociedade grega. Foi interpretado pela maior parte dos investidores nessa perspectiva e provavelmente testa-se agora a adesão à realidade desse cenário. João, muito obrigado pela tua participação. João Queiroz, diretor de negociação da GoBulling, aqui com os destaques do dia, naturalmente a presença portuguesa em Wall Street e também a Grécia, a crise grega que continua a penalizar os mercados.